Caros alunos, meu nome é César Eduardo Fernandes, eu sou professor titular de ginecologia do nosso departamento de ginecologia e obstetrícia aqui da Faculdade de Medicina do ABC, e hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente embaraçoso para a maioria dos médicos que se vem à frente a esta situação, mesmo do especialista em ginecologia. Estou falando das amenorreias. As amenorreias, como o próprio nome sugere, se caracterizam pela ausência das menstruações. Em quais condições nós podemos caracterizar de que a menstruação deveria estar presente e ela não está? Uma das situações é quando a menina já atingiu 14 anos de idade, entretanto, ela ainda não desenvolveu os caracteres secundários, eles estão mal desenvolvidos. Nesta altura, era importante numa menina, na maior parte das meninas, que os caracteres sexuais estivessem bem desenvolvidos. Então, aos 14 anos, se não tiver caracteres sexuais bem desenvolvidos, nós podemos considerar esta jovem, essa adolescente, como portadora de amenorreia. Uma outra situação é quando a menina já foi um pouco adiante, ela tem 16 anos de idade, você aguardou que ela desenvolvesse os caracteres sexuais secundários, e aí, independente dela ter desenvolvido ou não ter desenvolvido, se ela ainda continuar sem menstruar, nós consideramos que essa jovem é portadora de amenorreia. A outra situação é aquela mulher que já menstrua. A mulher que já menstrua pode menstruar regularmente ou ter irregularidade menstrual prévia. Nas que têm ou tinham menstruações, ciclos espontâneos anteriormente, e esses ciclos eram regulares, se a menstruação faltar por 3 ou mais ciclos consecutivos, consideramos que ela tem amenorreia. Ou, nas pacientes que já vinham com irregularidade menstrual, dá-se um tempo maior, 6 meses de ausência de menstruação, então a paciente pode ser considerada como portadora de amenorreia. Um outro conceito que eu quero abordar com vocês é o conceito de criptomenorreia. A criptomenorreia, como o nome já também sugere, é uma menstruação que ela está escondida em algum lugar. Na verdade, ela é conceituada como falsa amenorreia. A criptomenorreia ocorre quando as menstruações acontecem, de fato elas acontecem, mas elas não conseguem se exteriorizar porque existe alguma obstrução canalicular. Em algum ponto do canal útero-vaginal existe alguma obstrução que impede com que aquela descamação endometrial, que de fato ocorreu, ela possa ser visualizada com sua exteriorização. Portanto, ela pode ser causada, por exemplo, pela agenesia da porção mülleriana. Eu lembro que a parte superior da vagina é derivada do ducto de Müller, conforme vocês já viram em aulas anteriores. Quando não se forma essa parte superior por agenesia dessa porção mülleriana, então a menstruação fica retida, não se exterioriza porque a vagina não se formou. Ou então, quando há um defeito do seio urogenital. Quais seriam os exemplos clínicos mais comuns? O mais conhecido deles é o ímen imperfurado. A paciente tem útero, tem cavidade endometrial, tem vagina e o ímen não está perfurado. Então a menstruação ocorre, mas ela fica retida a montante do ímen imperfurado. Falado sobre esses conceitos, eu gostaria então de falar sobre a classificação das amenorreias. A amenorreia pode ser classificada como primária, quando a paciente nunca menstruou, não é? Aqueles casos que nós lembramos anteriormente, meninas com 14 anos sem desenvolvimento dos caracteres sexuais, ou já com 16 anos, independente de ter ou não ter caracteres sexuais desenvolvidos. Nesses casos, consideramos que ela é portadora de uma amenorreia primária. E a amenorreia secundária se dá quando, ao contrário, a paciente estava menstruando e deixa de fazê-lo. As amenorreias secundárias, por sua vez, podem ser classificadas em fisiológicas, né? Aquela que ocorre, por exemplo, antes da menarca, né? No período pré-pubertário, durante a gravidez, durante o período de lactação ou depois da menopausa, quando o ovário já não tem mais reserva folicular, portanto não se produz mais hormônios e ela entra numa amenorreia. Vejam vocês que nestes casos
nós vemos situações absolutamente naturais, fisiológicas, em que existe a menorreia, razão pela qual, então, ela é chamada de uma menorreia fisiológica. Quando ela não é fisiológica, ela se dá na presença de alguma doença, e neste caso é conhecido, então, como a menorreia patológica. A menorreia patológica pode se dar, por seu turno, por alguma alteração local ou anatômica, algum problema no canal excretor vaginal. Ou pode se dar por alterações endócrinas, que são várias, que nós teremos oportunidade, então, de considerar com vocês. Então, a menorreia patológica, por causas locais ou anatômicas, ou por causas endócrinas. Vejamos as causas locais ou anatômicas, que, por sua vez, podem ser divididas em causas congênitas ou causas adquiridas. Entre as causas congênitas, nós temos, por exemplo, a síndrome de Rokitansky. O que é a síndrome de Rokitansky? É uma ausência congênita de útero e vagina. Nestes casos, claro, a paciente não menstrua e tem uma menorreia primária. Uma outra situação é conhecida como síndrome de Morris. O que é a síndrome de Morris? Também chamada de insensibilidade androgênica. É uma síndrome na qual o indivíduo é portador de testículos, portanto, geneticamente, estamos falando do sexo masculino, cromossomo XY. Esse testículo produz androgênios, ele é competente para produzir androgênios, mas geneticamente esses indivíduos têm ausência de receptores de testosterona, razão pela qual os androgênios não atuam e, nesta circunstância, o organismo se desenvolve para o lado feminino. Então, no caso da síndrome de Morris ou síndrome de insensibilidade androgênica, também conhecida por ter testículo como síndrome do testículo feminilizante, esse é o nome histórico mais conhecido da síndrome de Morris, as pacientes, então, congenitamente, têm uma menorreia primária. Uma outra situação é a situação das ginatresias, ou seja, atresias do canal genital. Por exemplo, o septo transverso, que se dá por uma obstrução por um septo transverso de vagina, que não permite com que a menstruação seja eliminada, ou pela presença do ímen perfurado, como nós já consideramos com vocês. O segundo grupo de amenorreias patológicas de causas locais ou anatômicas são aquelas adquiridas. E quase todas elas têm como colorário, como razão de ser, a destruição do endométrio. Então, o endométrio pode ser destruído, por exemplo, pela presença de algumas infecções, entre as quais as mais comuns são a tuberculose e a esquistossomose. A tuberculose e a esquistossomose pode destruir o endométrio e, portanto, na ausência de endométrio, as pacientes não menstruam. Uma outra situação em que se destrói o endométrio é em manobras de instrumentação médica, a exemplo da curetagem uterina abrasiva, ou seja, por exemplo, naquelas pacientes que têm um abortamento, e por terem um abortamento, essas pacientes são portadoras de amenorreia por destruição endometrial. Estou com uma pequena dúvida aqui, parece que o tempo não está correndo aqui. De qualquer forma, me perdoem, um problema técnico aqui, eu vou dar continuidade. Fiquei com dúvida aqui se a gravação está ocorrendo adequadamente. Vejam vocês, apenas para ilustrar, esse caso de amenorreia primária. Se vocês observarem, o médico faz a abertura da rima vulvar, tracionando os grandes lábios, e ele pode observar aqui que o ímen se faz por uma membrana inteiramente íntegra, sem nenhuma perfuração. Como nós vamos ver agora nesse slide seguinte aqui. Ou seja, repetindo, o médico faz a tração, como eu descrevia, aqui dos grandes lábios, e observem que a exposição da rima vulvar mostra um ímen absolutamente imperfurado, né, fazendo com que não se possa exteriorizar a menstruação. Aqui, mais uma vez, para mostrar, vejam a sonda aqui permeando o canal uretral e não há perfuração do ímen, caracterizando então uma menorreia primária
por ausência de perfuração imenal. Eu falei para vocês da síndrome de Morris. Observam, por exemplo, neste caso, em que quando vocês olham o genital é absolutamente feminino, nós estamos vendo claramente uma vulva. Essa vulva tem uma ausência absoluta de pelos. A síndrome de Morris, como ela tem uma insensibilidade androgênica, os androgênios não são suficientes para fazer a pilificação feminina. Então veja uma ausência completa de pelos, mas eu queria chamar a atenção aqui porque a flechinha mostra aqui. Se nós tivéssemos a oportunidade de palpar com as nossas mãos aqui, veríamos aqui a presença do testículo, o testículo que não migrou, nós sabemos que o testículo migra, vai em direção ao saco escrotal, e quando o testículo não migra, é porque não existe androgênios ou não existe receptividade aos androgênios para promover a migração do testículo. Então, este é um exemplo de testículo alto no canal inguinal, num quadro de insensibilidade androgênica ou de síndrome de Morris. Vejam vocês, neste caso aqui, um ímen imperfurado, e na mesma paciente, quando esse ímen imperfurado ele está abaulado, protuso para fora da rima vulvar, e vocês olham de maneira translúcida um certo arroxeamento, caracterizando que a montante, acima desse ímen imperfurado, nós temos uma coleção de sangue que não se exteriorizou porque esta menina nasceu com essa malformação, com imperfuração do ímen. Nós podemos ver aqui um exemplo de criptomenorreia, de menstruação que está escondida, por assim dizer, num exame de ressonância magnética. Observem vocês aqui a musculatura do útero, uma cavidade uterina dilatada, preenchida por sangue, e também uma cavidade vaginal aumentada de volume, completamente preenchida por sangue, caracterizando um quadro de amenorreia primária por imperfuração imenal. Outra situação em que nós podemos ver as amenorreias patológicas, né, se caracterizam por quadros endócrinos, em que nós podemos ter alguns tipos de distúrbios endócrinos, os chamados hipogonadismos, hipogonadotróficos, ou seja, a paciente não produz hormônios e quando nós vamos ver, ela também não produz hormônios ovarianos, não produz os estrogênios, e quando nós vamos ver, ela também não produz as gonadotrofinas. Daí porque são classificados em hipogonadotróficos, baixa produção de gonadotrofinas. Elas podem ser hipotalâmicas ou hipofisárias. No caso das amenorreias hipogonadotróficas, com baixa produção de gonadotrofinas, em que o problema situa-se no hipotálamo, o hipotálamo perde a sua capacidade de produzir aqueles pulsos de GNRH, que caracteriza a função hipotalâmica, e, portanto, ao não produzir os pulsos de GNRH, claro, não vai haver estímulo hipofisário e, por via de consequência, não vai haver produção das gonadotrofinas. Quais são os exemplos de amenorreias hipogonadotróficas? Nós temos hipotalâmicas, nós temos as causas congênitas, uma causa das mais comuns é a chamada síndrome de Kalman. Neste caso, a paciente tem um defeito olfatório, ela tem uma amenorreia com anosmia, com ausência de olfato, ou com hipoosmia. Ela tem uma malformação do lobo olfatório que compromete também a região hipotalâmica, ou seja, concomitantemente, ela não produz gonadotrofinas e tem dificuldade de perceber o olfato. Então, é a amenorreia hipotalâmica com hiposmia ou com anosmia, chamada síndrome de Kalman. Uma causa adquirida de amenorreia hipotalâmica hipogonadotrófica, né, de natureza orgânica, é quando acontece um trauma. Por exemplo, um traumatismo crânioencefálico, ou quando existe uma presença de um tumor que possa comprometer o hipotálamo, ou quando existem infecções que também podem destruir o hipotálamo e, por via de consequência, diminuir a produção do GNRH. Existem as causas funcionais, essas são as mais comuns.
É aquela paciente que vive um regime de contrariedade, um regime de condição emocional desfavorável, como a gente observa em condições de estresse, né? Ou aquelas pacientes que fazem anorexia, a chamada anorexia nervosa, e que podem perder muito peso. Não é? As pacientes que perdem muito peso, em geral, acabam não tendo produção de GNRH, fazem uma amenorreia hipogonadotrófica. Pacientes que fazem exercício extenuante, como, por exemplo, as bailarinas, as atletas, e por conta desse exercício extenuante, podem não menstruar, chamada amenorreia hipogonadotrófica das atletas e bailarinas, ou quando fazem uso de alguma droga, em especial, nós vamos ver adiante, aquelas que aumentam a produção de gonadotrofina. Então, eu listei as causas de baixa produção de gonadotrofinas, hipogonadotrofismo, de causa hipotalâmica, ou pode ser também de causa hipofisária. Nas causas hipotalâmicas, o que está comprometido é a produção de GNRH, enquanto que na causa hipofisária você tem uma redução da produção das gonadotrofinas propriamente dita. O hipotálamo está íntegro, produz os seus pulsos de GNRH, entretanto, a hipófise não consegue produzir as gonadotrofinas. Por exemplo, em casos de tumores que destroem a hipófise ou nos casos de adenomas produtores de prolactina, que levam a um quadro de hiperprolactinemia e que perturba a função gonadotrófica. À medida em que aumenta a prolactina, as pacientes têm redução da produção de prolactina. Ou em situações como, por exemplo, na síndrome de Sheehan, em que as pacientes têm condições de hipovolemia ou de choque hipovolêmico, tem uma destruição hipofisária. A síndrome de Sheehan aparece em mulheres que engravidaram e que durante o parto tiveram uma perda sanguínea exuberante e que fizeram um infarto hipofisário e depois compromete vários setores hipofisários, também o setor gonadotrófico, e por via de consequência essas pacientes fazem amenorreia. Aqui um exemplo extremado, não é, que ilustra bem. Veja uma paciente extremamente emagrecida, né, onde se vê, aqui é um caso extremo de anorexia nervosa, aqui precisa de tratamento psiquiátrico e de orientação de nutricionistas, claro, porque essas pacientes têm um risco elevado de ir à morte. Essas pacientes, então, por estúdio central, faz uma amenorreia hipotalâmica com baixos níveis de gonadotrofinas, chamada amenorreia hipotalâmica hipogonadotrófica. Este aqui é um exame de ressonância magnética, onde vocês podem observar aqui, na região hipofisária, né, a presença de um tumor hipofisário, também denominado de tumor pituitário, né, que toma grande parte da hipófise, está bem encostado no quiasma óptico, né, e a presença desse tumor hipofisário, no caso aqui um prolactinoma, ele pode produzir prolactina, e ao produzir prolactina compromete o setor gonadotrófico e leva a um quadro de hiperprolactinemia com hipogonadotrofismo, levando a um quadro de amenorreia. Então falamos das amenorreias com baixa produção de gonadotrofina, amenorreia hipogonadotrófica, com baixa produção de gonadotrofina. Existem as amenorreias hipergonadotróficas. A paciente tem amenorreia, mas os níveis de gonadotrofinas estão aumentados. Em que situações nós podemos encontrar amenorreia com gonadotrofinas aumentadas? Algumas situações congênitas, a paciente nasce assim, ou pacientes adquiridas, ou quando a paciente adquire esta condição. A amenorreia congênita com aumento de gonadotrofinas. Por exemplo, as disgenesias gonádicas. O que é uma disgenesia gonádica? É a presença de uma gônada sem a presença de células germinativas. Então você tem uma gônada que praticamente só tem tecido fibroso e não há presença na córtex dessa gônada de células germinativas, de folículos ovarianos, que são aquelas células que seriam capazes de, quando estimuladas, produzir hormônios, produzir estrogênios, produzir progesterona. Os quadros de disgenesia gonádica, portanto, cursam com deficiência da produção de hormônios e, por essa razão, as pacientes não produzem estrogênios e entram em amenorreia. Uma outra situação, e nesses casos aqui, quase todos são de amenorreia primária.
Existe os chamados quadros de ovário resistência, ou seja, tem muita produção de gonadotrofinas, as gonadotrofinas estão elevadas para tentar vencer essa resistência do ovário, mas não existe receptor nas células da granulosa, né, para o FSH, por uma mutação genética, não existe a presença desses receptores, e em que pese o nível elevado de gonadotrofinas, essas pacientes, por ovário resistência, não menstruam. É a chamada síndrome de ovário resistência, que alguns autores também chamam de síndrome de Savage. Entre as causas adquiridas, talvez uma das mais comuns é a menopausa precoce. Uma mulher pode ter a menopausa precoce, por exemplo, porque ela adquiriu uma doença. Ela tem uma doença autoimune. Eu vou dar um exemplo que certamente vocês conhecem. A doença de Hashimoto, que é um hipotiroidismo por autoagressão, por autoanticorpos antitiroide. Estas pacientes costumam ter uma alteração pluriglandular, que acomete várias glândulas. Então, ao mesmo tempo que elas têm uma agressão às células da tiroide, tem agressão também às células foliculares, células germinativas, células da granulosa, células foliculares do folículo ovariano, e fazendo com que, então, destruam esses folículos e as pacientes precocemente deixam de menstruar, fazendo um quadro de menopausa precoce. Também pode ter alterações cromossômicas leves, situações em que a paciente tem câncer e vai para uma radioterapia, vai para uma quimioterapia que incide sobre a região do abdômen e, portanto, por radioterapia ou por quimioterapia, destrói esses ovários, ou situações de infecções, que também, doenças infecciosas, podem comprometer os ovários. A ovário resistência, como eu já mencionei, né, é uma doença autoimune, né, que pode, então, levar a uma amenorreia de causa endócrina hipergonadotrófica. Então, para ilustrar, um caso de amenorreia primária, de uma disgenesia gonádica, trouxemos aqui uma paciente portadora da chamada síndrome de Turner. A síndrome de Turner é uma disgenesia gonádica, a gônada não tem folículos, não tem células germinativas, isso é por uma herança genética. A cariotipagem, em geral, mostra um cariótipo do tipo 45X0, embora a paciente possa apresentar quadros de mosaico, exemplo, pode ter 45X, 45XY, mas a alteração mais comum é 45X0. Essas pacientes, elas têm ovários não funcionantes, ou pode até ter uma vida muito curta de função desses ovários, mas em geral eles são não funcionantes e essas pacientes vão para a amenorreia primária. A genitália feminina é uma genitália infantil, como vocês podem observar aqui, porque não houve a produção de estrogênios para tornar essa genitália uma genitália adulta. Observem que essa paciente tem ausência de mamas e elas têm uma característica muito interessante. Se vocês medirem a distância interpapilar entre os dois mamilos, aqui observem que essa distância é muito longa, e, portanto, isso aqui é caracterizado como denominado um tórax em escudo, com a distância interpapilar muito grande. Essas pacientes, elas não têm só a doença na gônada, elas têm algumas alterações somáticas que são conhecidas no seu conjunto como estigmas da doença de Turner. Um deles é ter cúbito valgo, observe aqui a presença do cúbito valgo, ter também genovalgo, aqui nem tão marcado, ter aumento do número de artérios, a chamada sindactilia, ter também o hipertelorismo, às vezes uma distância aumentada entre uma pupila e outra, tórax em escudo, como nós já mencionamos, e implantação baixa dos cabelos, que são os chamados estigmas da síndrome de Turner. Apenas para ilustrar para vocês, vejam uma gônada aqui de uma disgenesia gonádica, uma gônada muito fininha, né, parece uma linhazinha branco nacarada. Isso aqui, a observação é feita por laparoscopia, quando por visão direta nós podemos enxergar a gônada, que é uma gônada muito fina, muito pequena, com ausência de células germinativas, daí a característica dessas gônadas. São chamadas gônadas em fita, que caracterizam essas gônadas em fitas, o diagnóstico de disgenesia gonadal. Ainda entre as amenorreias, além das hipergonadotróficas,
são amenorreias que cursam com elevados níveis de gonadotrofinas. Nós falamos das hipogonadotróficas, e eu gostaria de dizer também que tem as amenorreias endócrinas normogonadotróficas. Essas, em geral, se dão por alteração de retroalimentação. Nós sabemos que, à medida em que o ovário produz estrogênios, ele faz retroalimentação negativa para a produção de gonadotrofinas, mas existem situações em que o ovário é predominante em androgênios e, portanto, você tem um aumento também da produção de androgênios, como acontece na síndrome dos ovários policísticos, e essa retroalimentação defeituosa pode fazer com que as ovulações não se deem regularmente e as pacientes podem cursar com amenorreia. Existem algumas outras situações que também levam à amenorreia normogonadotrófica, como é o caso da hiperplasia adrenal congênita, do hipo ou do hipertiroidismo, e um bom exemplo de defeito de retroalimentação são os casos de obesidade. Aqui apenas para ilustrar, né? Ovários grandes, aumentados, com inúmeros folículos, que caracterizam a chamada síndrome dos ovários policísticos. O mais importante na amenorreia é fazer o diagnóstico da amenorreia, porque o diagnóstico da amenorreia, sendo feito corretamente, o tratamento se torna bem mais fácil, é muito mais claro o encaminhamento terapêutico quando o diagnóstico é preciso. Eu gostaria de lembrar que para fazer o diagnóstico de amenorreia é importante que nós saibamos que tem o setor hipotalâmico, com a produção de GNRH, nós chamamos de compartimento 1, o setor hipofisário, que nós chamamos de compartimento 2, os ovários com a sua produção de hormônios, que nós chamamos de compartimento 3, e o setor uterino-vaginal, que nós chamamos de compartimento 4. É bom lembrar que esses setores funcionam como uma engrenagem. Um problema em qualquer um desses pontos, né, como nós já mencionamos, uma alteração na produção de gonadotrofinas para mais ou para menos, né, pode levar os ovários a não funcionar adequadamente e levar aos quadros de amenorreia. O diagnóstico, como sempre, deve levar em conta a anamnese, uma boa história, o exame físico, eventualmente alguns testes clínicos que nós vamos comentar, exames de laboratório que devem sempre ser orientados consoante a hipótese diagnóstica que é feita com base na anamnese, no exame clínico, e alguns exames de radioimagem. Na anamnese é muito importante fazer a história dessa paciente, tanto a história familiar quanto a sua história pessoal. Levar em conta também se essa paciente tem distúrbios nutricionais, se tem alguma alteração emocional, né, como é o comportamento social, para ter pistas de alguma alteração que possa, por si só, levar à amenorreia. Por exemplo, se nós temos uma paciente que fala, olha, eu faço exercícios de forma muito extenuante, estou emagrecendo muito, você já pode fazer, já é um indício importante de que essa perda excessiva de peso, essa magreza que essa paciente está apresentando, possa ser a responsável pela amenorreia dessa paciente. Pacientes que fazem ingestão de droga, perda, como eu já mencionei, ou ganho excessivo de peso, tipo e intensidade da atividade física. O exame físico, você vai procurar indícios que possam auxiliar o diagnóstico. Nos casos de amenorreia primária, ver se a paciente tem bom desenvolvimento de caracteres sexuais secundários. Se houve um bom desenvolvimento das mamas, se houve um bom desenvolvimento da pilificação da região genital, a estatura, se tem algum estigma de alguma digenesia gonádica, exemplo dos estigmas de Turner, se essa paciente apresenta sinais de que ela virilizou, de que ela teve o organismo invadido por uma quantidade androgênica grande, se os seus genitais, eles podem se confundir, se eles não lembram claramente um genital feminino, mas também não lembram um genital masculino, uma genitália com aspecto ambíguo, chamada de genitália ambígua, isso pode nos dar ideia da causa diagnóstica, anomalias que tenha no trato genital, como ímã perfurado, sinais de hipotiroidismo, sinais da doença de Cushing, e o que é muito importante, verificar se essa paciente tem a presença de galactorreia. Tudo isso pode nos ajudar em relação a uma eventual hipótese diagnóstica. Entre os testes clínicos, tem dois testes que nós vamos descrever adiante, um teste que pressupõe a administração de uma medicação à base de progesterona, chamada de teste do progestagênio, e um outro teste que nós vamos descrever adiante, que é um teste que associa
tanto a administração de estrogênios quanto a administração de um determinado progestagênio, que é chamado do teste do estrogênio e do progestagênio. Os exames laboratoriais, que devem ser orientados mediante a hipótese diagnóstica realizada, pode ser a procura da cromatina sexual ou do cariótipo, quando nós suspeitamos, por exemplo, de uma digenesia gonádica, a dosagem de gonadotrofinas, que nós vamos mencionar adiante como era indicada, a dosagem de prolactina, eventualmente a dosagem de testosterona ou do sulfato de dihidroepiandrosterona e, eventualmente, a dosagem da 17-alfa-hidroxiprogesterona. Dosagem da função tiroideia pelo TSH-T4 livre e a dosagem do cortisol. Exames de imagem, sempre guiados pela hipótese clínica formulada, nós podemos pedir uma ultrassonografia pélvica, tomografia ou ressonância magnética da região hipotálamo hipofisária, eventualmente uma genitografia, um estudo dos genitais, a laparoscopia ou a esteroscopia e, eventualmente, um raio-x para avaliação da idade óssea. Veja que dentro dessas inúmeras possibilidades de diagnóstico, se nós tivermos um fluxograma diagnóstico muito bem estabelecido, nós podemos nos confundir. Então existem vários fluxogramas diagnósticos, esse é um fluxograma que nos parece o mais apropriado, né? Nós primeiro vamos fazer um exame clínico, afastar a gravidez, porque se a mulher estiver grávida, se ela estiver com ausência de menstruação, com amenorreia e grávida, está com amenorreia fisiológica pela própria gravidez. Nós vamos primariamente pedir uma dosagem de prolactina e vamos fazer um teste de progestagênio. O teste de progestagênio é feito pela administração de uma substância sintética que é chamada de AMP, ou seja, acetato de medroxiprogesterona. Nós fazemos isso através da administração de comprimidos de 10 miligramas, um comprimido ao dia, administrado durante 7 dias. Quais são as possíveis respostas? Ela não está grávida, fez a dosagem de prolactina, fez o teste de progesterona. Primeiro, o teste de progesterona, findo esse período, findo os 7 dias, a paciente pode responder com menstruação ou responder com ausência de menstruação. Se ela menstruou, eu considero que o teste é positivo. Então eu posso ter um teste positivo, depois que terminou a progesterona, aquela paciente que estava em amenorreia menstrua, e ela tem prolactina normal. O teste da progesterona pode ser positivo ou negativo e ela tem a prolactina aumentada, ela tem uma hiperprolactinemia. Aqui o relevante é ter hiperprolactinemia. Ou o teste é negativo com prolactina normal. Repetindo, o teste pode ser positivo ou negativo, positivo com prolactina normal, negativo com prolactina normal. Ou eu posso ter uma prolactina elevada, e aí pouco importa se o teste é positivo ou o teste é negativo. Então vejamos, quando a prolactina está aumentada, uma hiperprolactinemia, quais são os possíveis diagnósticos? A paciente tem hiperprolactinemia e não está menstruando. Eu identifiquei de que os níveis de prolactina estão aumentados. Ela pode ter um hipotiroidismo. Nos casos de hipotiroidismo, eu vou diagnosticar porque ela tem o TSH aumentado. Quando tem o TSH aumentado, um hipotiroidismo primário, em geral, o hormônio estimulante da tiroide, que é o TRH, também está aumentado. Quando o TRH está aumentado, ele estimula concomitantemente a hipófise a produzir TSH quanto prolactina. Então, o problema básico é o hipotiroidismo. Nós podemos ter um prolactinoma, um tumor produtor de prolactinoma, pode ser um micro ou macroprolactinoma. Quem vai me dar o diagnóstico são os exames de imagem, ou a ressonância magnética ou a tomografia computadorizada. Ou então ela pode estar fazendo uso de alguma droga que aumenta a prolactina. E eu já busquei isso pela minha anamnese. Ela pode me informar que está tomando a metoclopramida, ela pode estar tomando antidepressivo, antipsicótico, ela pode estar tomando um antihipertensivo como alfa-metildopa ou rezepina, e essas drogas são drogas que aumentam o tônus de prolactina, a produção de prolactina, que pode levar a amenorreia. Se eu não encontrei hipotiroidismo, se eu não encontrei prolactinoma, se eu não encontrei uso de alguma dessas substâncias aqui, então eu vou ficar sem um diagnóstico claro e vou considerar que essa hiperprolactinemia é idiopática. Então são essas as possibilidades que nós temos para os quadros de hiperprolactinemia. Quando o teste de progesterona é negativo, eu fiz 7 dias de progesterona e a paciente não menstruou. Então o teste é negativo. Eu vou ver a prolactina é normal, então ela não tem hiperprolactinemia. Eu vou fazer a seguir
um chamado teste de estrogênio e progesterona. O teste de estrogênio e progesterona é se a paciente tiver um útero intacto, uma cavidade uterina com endométrio funcionante, ao receber estrogênios e depois de um determinado período receber uma progesterona, ela vai menstruar. Se ela tiver uma cavidade endometrial comprometida, né, então ela não vai responder. O teste de estrogênio e progesterona pode ser feito com administração de 1,25 a 2,5 miligramas durante 21 dias, durante 3 semanas. E na última semana, na terceira semana, em que ela está usando este estrogênio, nós administramos concomitantemente o acetato de medroxiprogesterona. O teste, então, terminado esse teste, depois de 3 semanas, aguardamos mais ou menos uma semana, e essa paciente pode menstruar, teste de progesterona positivo, ou não menstruar, teste de estrogênio e progesterona negativo. Se o teste é negativo, a paciente não menstruou, algum problema ela tem no útero, né, ou no canal excretor, na vagina. Então, vou ter quais diagnósticos? Síndrome de Rokitansky, ausência congênita de útero e vagina. Eu vou ter uma ginatresia, por exemplo, a formação de um septo transverso vaginal, ou eu vou ter uma sinéquia uterina, por exemplo, por uma curetagem abrasiva. Ao contrário, após o teste de estrogênio e progesterona, o teste foi positivo, ela menstruou. Então o útero está bem. Por que ela não estava menstruando antes? Certamente o problema está dos ovários para cima. Então eu vou dosar as gonadotrofinas. E as gonadotrofinas podem estar aumentadas ou diminuídas. Se as gonadotrofinas estiverem aumentadas, por que as gonadotrofinas estariam aumentadas e ela não está produzindo estrogênio? Porque o problema está no ovário. Apesar das gonadotrofinas estarem aumentadas, elas não estão, o ovário não está produzindo estrogênio. Então, é uma falência gonadal primária. Quais seriam os diagnósticos? Ela pode ter uma digenesia gonadal, então não menstrua porque tem uma digenesia, não tem folículos naquela gônada. Ela pode ter uma menopausa prematura, uma senhora que tem, por exemplo, 40 anos de idade, a menopausa prematura de 40 anos para baixo, ela tem 40 anos ou menos de idade e ela não está menstruando e a gonadotrofina está alta porque aquele ovário já não tem mais folículos. Esgotaram seus folículos antes do tempo médio previsto para a maioria das mulheres. Ou ela pode ter uma síndrome de ovário resistência. Ela tem folículos, mas esses folículos são refratários ao estímulo gonadotrófico, as gonadotrofinas estão aumentadas, mas eles não têm receptores nas células foliculares para responder a esse estímulo de gonadotrofinas. Se o teste de progesterona é positivo e as gonadotrofinas estão diminuídas, né, neste caso, o problema, em geral, é acima do ovário. As gonadotrofinas estão diminuídas porque a unidade hipotalâmica e hipofisária não está produzindo gonadotrofinas. Então, neste caso, eu vou fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética da região hipotalâmica e hipofisária para procurar a eventual presença de uma lesão orgânica. Esta lesão orgânica eu posso encontrar com esses exames de imagem, ela pode estar presente ou pode estar ausente. Quando eu tenho uma lesão orgânica presente, eu fiz um exame de imagem que me identificou a lesão presente. Essa lesão está no hipotálamo. Então eu posso ter a presença de uma síndrome de Kallmann, alteração do lobo olfatório, né, uma menorreia com anosmia ou hiposmia, ou posso ter uma destruição tumoral. Já vejam lá no nível superior hipotalâmico hipotalâmico. Uma lesão pode estar na hipófise. Então eu posso ter um adenoma funcionante, né, por exemplo, uma presença de acromegalia, ou uma doença de Cushing, ou eu posso ter um adenoma não funcionante que simplesmente me comprime a haste hipofisária, impedindo que o GNRH possa alcançar a hipófise. Se a lesão orgânica está ausente, eu fiz os exames de imagem, né, o teste de estrogênio e progestagênio é positivo, né, as gonadotrofinas são baixas e eu não encontrei lesão. Então, eu posso ter um problema hipotalâmico, pode ser aquela menininha que ainda não menstruou, ela tem uma puberdade atrasada, né, é questão de esperar que ela pode menstruar. Ela pode ter uma anorexia nervosa, então as gonadotrofinas são baixas, porque ela não se alimenta, vai ter um problema, então, hipotalâmico, funcional, ou ela faz exercício físico, ou faz uso de alguma droga, de alguma substância que bloqueia a adequada função
do núcleo arqueado, que é o produtor dos pulsos de GNRH. Ou então, a paciente tem um problema hipofisário, não tem uma lesão orgânica propriamente dita, mas ela teve uma destruição da hipófise por uma síndrome de Sheehan, ou seja, por uma apoplexia vascular própria do período de parto, para uma hemorragia que ocorre no período de parto. Vejam, então, que de uma forma sistematizada, nós passamos por todas as possibilidades diagnósticas, né, através de um fluxograma diagnóstico, para que, então, nós não possamos nos esquecer de nenhuma das possíveis causas de amenorreia. Esta aula você pode, então, assistir quantas vezes você achar por bem, e também tem um texto que eu escrevi que possibilita a leitura de cada um de vocês com um detalhamento que talvez facilite a compreensão. E também estou às ordens, né? Teremos amanhã a oportunidade de discutir esse tema por ocasião da nossa aula presencial, onde claramente dúvidas existirão e poderemos debatê-las com vocês.